Boa tarde. Os Estados Unidos pedem o cessar-fogo imediato na República Democrática do Congo. O pedido surge numa altura em que os rebeldes do M23 continuam a controlar a cidade de Goma, no leste do país e na fronteira com o Ruanda. Num encontro convocado ainda ontem pelo M23 para identificar os polícias e soldados que permanecem em Goma, o porta-voz disse que o movimento não vai parar em Goma e que segue para outras cidades até chegar à capital, Kinshasa. O coronel Vianai Kazarama, do M23, exigiu também a retirada do presidente Joseph Kabila. Esta madrugada, os presidentes da República Democrática do Congo, do Ruanda e do Uganda reuniram-se para conversações de emergência sobre a situação. Tanto o Ruanda como o Uganda são acusados pela ONU de apoiar os rebeldes do M23. As pessoas em Goma vão tentando retomar as suas atividades e muitos congoleses tentam atravessar a fronteira para o vizinho Ruanda. Os funcionários das Nações Unidas e de organizações não governamentais estão no abrigo do Programa Alimentar Mundial em Goma e a ser vigiados pela MONUSCO, a missão de paz da ONU. Our concern is that with the continued conflict and the intensification of the conflict, many more people will be displaced and some of the people we've already been assisting will have to move again. And that's going to make the humanitarian situation that much more challenging to respond to. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade sanções contra o grupo rebelde M23. As sanções foram aprovadas horas depois da ocupação da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo. A resolução exige a retirada dos rebeldes do M23 da cidade, assim como o desarmamento e desmantelamento do grupo. O Conselho de Segurança insiste na restauração da autoridade do governo congolês na região. O documento impõe sanções específicas, como a proibição de viagens e o congelamento de bens aos líderes do grupo rebelde. No final da votação, os jornalistas perguntavam sobretudo pelo papel da ONU no terreno e durante a tomada de Goma pelos rebeldes. From the outside, it looks a bit strange that you have soldiers who don't fight, but UN forces, UN blue helmets are not parties in a civil war. They are not supposed to do the job of the national army. So right now we have been informed that MONUSCO is patrolling in Goma, so to be able to react as much as it can to the violation of human rights. But they have only 1,600 soldiers, I think, in a city of 1 million of inhabitants, which is a sprawling city, very wide. So, of course, it's a difficult job. O Estado português cedeu a sua participação na hidroelétrica de Cabora Bassa após Moçambique ter pago 42 milhões de dólares pela compra da participação de 7,5% que Lisboa ainda dispunha no projeto. 52 anos após o início da obra de Cabora Bassa, a participação portuguesa naquele empreendimento fica agora resumida à REN, que ainda dispõe de 7,5% do capital da empresa. A retirada do Estado português de Cabora Bassa foi formalizada terça-feira em Maputo pelo Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, durante uma cerimónia em que participou ainda o ministro moçambicano da Energia, Salvador Namburete. Os dois responsáveis foram unânimes em declarar que se trata de um dia feliz para Portugal e Moçambique. O ministro português da Economia afirmou à RTP existir uma grande margem de crescimento nas relações económicas entre Portugal e Moçambique e convidou para isso os parceiros moçambicanos a apostarem também no nosso país. Declarações de Álvaro Santos Pereira no programa Fórum, que poderá ver na RTP África logo a seguir à primeira edição do Repórter. Penso que todas as perspectivas apontam para um aprofundamento das relações económicas, quer ao nível comercial, quer ao nível de investimento entre os dois países. Há muita margem para crescermos juntos e não tenho o mínimo de dúvidas que existe muita sinergia que deve ser explorada entre os dois países. Da última vez que eu cá vim, convidei o Ministro da Energia a visitar Portugal, trazer as suas empresas de energia para, obviamente, também mostrar as empresas de energia moçambicanas em Portugal. É importante que o que se passa na energia se passe também noutras áreas, que as empresas moçambicanas também olhem para Portugal como um mercado importante para o seu desenvolvimento e, obviamente, desde as PMEs às grandes empresas, tem que haver um esforço conjunto para estabelecermos as tais parcerias, porque é no campo económico que as nossas relações culturais e históricas também se vão fortalecer.
No Quênia já começou o recenseamento eleitoral através do sistema biométrico. O processo vai durar um mês. São 18 milhões de eleitores que vão ser recenseados. As eleições são em março, as primeiras depois da aprovação da nova Constituição, referendada em 2010. Recorde-se que em janeiro o Supremo Tribunal Federal do Quênia adiou as eleições para março de 2013, mas ainda assim há quem duvide que o Quênia esteja preparado para o próximo ato eleitoral. Em todo o país há 25 mil centros de registro. Kenya is not ready for the elections. The police is not prepared. And if the police is prepared for the elections, they're not saying that they're prepared to provide the security needed both before the elections and after the elections. The Independent Electoral Commission has not said clearly what it is doing in order to allay fears about the voter registration, the nominations to the different elective posts, and the actual vote. And more importantly, because this was where the dispute started, the vote count after the votes are, after voting has happened. Everything rise and falls on the next elections. A lot of people in Kenya, people in Africa and the world are looking at Kenya, how we'll do these elections. So these elections, we must make it right. Failure is not an option. A ONU admite o fim próximo da epidemia de SIDA no mundo. É o que indica o relatório anual da ONU-SIDA, agora revelado. Os progressos no combate ao vírus da imunodeficiência traduziram-se numa descida significativa e contínua nos últimos anos, tanto do número de contágios como de mortes. Em 25 países houve uma redução superior a 50% das taxas de transmissão do vírus. 13 desses países estão em África, o continente mais afetado. Em Moçambique, a prevenção junto de 50% das mulheres grávidas infectadas tem permitido reduzir a transmissão de mãe para filho. Angola e Guiné-Bissau são os únicos países africanos em que as estatísticas contrariam os dados globais sobre novas infecções em crianças até aos 14 anos. A Justiça Britânica condenou a 7 anos de prisão um ex-corretor do Banco de Investimento UBS. Ele foi responsável por transações fraudulentas em bolsa que resultaram em perdas de 1.800 milhões de euros, a maior instituição financeira da Suíça. Kweku Adoboli, de origem ganesa, foi considerado culpado de 2 acusações de fraude de documentação, mas ilibado das acusações de contabilidade fraudulenta. O ex-corretor admitiu os elevados prejuízos, mas negou em tribunal a intenção de defraudar o banco. Alegou que os superiores sabiam das suas atividades e o encorajavam até a correr riscos para obter mais lucros para o UBS. Uma fotografia de Nelson Mandela atraiu licitações que excederam em Joanesburgo as melhores expectativas dos leiloeiros. A foto foi tirada em 1952 nos escritórios Mandela Tambo, em Joanesburgo, o primeiro de advogados negros aberto na África do Sul. O registro, preto e branco, acabou por ser arrematado em leilão por cerca de 7.000 euros, mais do dobro esperado. Aos 94 anos de idade e já frágil, Mandela está retirado na terra natal da mãe, em Kuno, no Transkei. E agora uma notícia de última hora. Um imigrante português radicado na África do Sul morreu hoje em Joanesburgo, depois de ter sido atingido a tiro por assaltantes armados. O incidente foi reportado pela agência Lusa, citando a Associação Comunitária Fórum Português. A vítima, de 50 anos, fora atingida com 2 tiros na passada terça-feira, quando procedia à cobrança de rendas em residências na área de Rosentville. O Fórum Português dá ainda conta de outra vítima mortal de criminalidade violenta entre a comunidade lusa naquele país. Na sexta-feira, um talhante madeirense foi morto a tiro no Soweto, também a sul de Joanesburgo. Termina aqui esta primeira edição do Zoom África. Tenham uma boa tarde.